Quando a gente pensa em Império Romano, o que vem na cabeça? Legiões, imperadores, gladiadores? Pois é, essa imagem é forte. Mas será que é só isso? Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai ver que a história real é muito mais complexa e, olha, muito mais interessante. Para começar, olha só que doideira. Se a gente joga Império Romano num site de busca, não vem uma resposta simples, não. Vem isso aqui. Mais de 18 mil resultados. Só esse número já mostra que a história é bem mais enrolada do que a gente imagina. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Vamos usar esses resultados como se fossem pistas, sabe? E montar esse quebra-cabeça gigantesco para entender o que foi de verdade o Império Romano. E a primeira pista já bagunça tudo. Esquece aquela ideia de um império único, uma coisa só. A verdade é que ele era dividido em dois. Pois é, a gente tem o Império Romano do Ocidente, que é aquele que todo mundo pensa primeiro, né? Mas aí aparece o tal do Império Bizantino. E o mais incrível que a própria pesquisa revela é que o Império Bizantino não era um primo distante. Não, ele era a continuação direta do Império Romano, só que lá no Oriente. Tá, mas qual a diferença entre os dois? Bom, o do Ocidente, com a capital em Roma, era o centro do mundo latino. Já o do Oriente, que era governado lá de Constantinopla, tinha uma cultura e uma língua muito mais gregas. Eram literalmente como se fossem duas faces da mesma moeda imperial. Ok, vamos para a próxima pista, uma bem famosa que todo mundo conhece, a tal queda do Império Romano. Só que essa queda, como a gente vai ver, está longe de ser o ponto final da história. Beleza, a pesquisa mostra lá, queda do Império Romano do Ocidente. A conclusão parece óbvia, né? Se a parte do Ocidente caiu, fim de papo para Roma, certo? Parece lógico, mas a história é bem diferente. E essa linha do tempo aqui, nossa, ela mostra tudo. O Império do Ocidente caiu em 476. Beleza, fato. Mas olha para o Oriente. Ele não só continuou de pé, como seguiu firme e forte por quase 1000 anos a mais. Até 1453. Gente, são quase 10 séculos a mais de história. Isso muda tudo sobre o que a gente pensa que foi o fim de Roma. E para não deixar nenhuma dúvida, a própria pesquisa define o Império Bizantino como a continuação de Roma atravessando a Idade Média. O ponto-chave para guardar é esse. Bizâncio era Roma. Ponto. Mas a história não para aí, porque mesmo depois que as duas metades caíram, a ideia de Roma, o conceito, era forte demais para morrer. E aí a coisa fica ainda mais interessante. O que nos leva a uma pergunta. Com a queda de Constantinopla em 1453, o trono de Roma, por assim dizer, ficou vago. E aí, quem ia ter a coragem de dizer agora eu sou o herdeiro de Roma? E a resposta está aqui, nos resultados da pesquisa. Olha só a fila de candidatos. Lá no centro da Europa surge o Sacro Império Romano Germânico. Lá no leste, o Império Russo bate no peito e se diz a Terceira Roma. E o mais maluco de todos, até o Império Otomano, que foi quem conquistou Constantinopla, se via como o novo dono do pedaço, o sucessor legítimo. Mas por que essa briga toda por um nome? É que o título de imperador romano não era só um título, sabe? Era o selo máximo de poder, de autoridade e de legitimidade. Ser o herdeiro de Roma significava ser o herdeiro da glória, do poder supremo. Agora, vamos dar uma virada na nossa investigação, porque os resultados mostram que a influência de Roma vai muito, mas muito além dessa briga por poder e por títulos. É só olhar para outros tipos de resultado que aparecem. Coisas como línguas do Império Romano, economia do Império Romano. Aí a gente percebe uma influência muito mais profunda, uma que está viva até hoje no nosso dia a dia. E esse é o legado que realmente ficou. Pensa só, as línguas que a gente fala, como o português, vieram do latim. A religião, a forma como o cristianismo se tornou uma religião de Estado, moldou o mundo ocidental inteiro. O nosso direito, os sistemas de leis, muitos princípios vêm lá do direito romano. E até coisas que parecem modernas, como redes de comércio e grandes obras de infraestrutura, foram eles que começaram a desenvolver em larga escala. Então, o que é o legado romano no fim das contas? São essas coisas, a cultura, as leis, a língua, estruturas que se mostraram mais fortes do que qualquer exército ou muralha que eles construíram. E com isso, a gente fecha o nosso quebra-cabeça. Aqueles mais de 18 mil resultados lá do começo não eram bagunça. Eram a prova de como a história de Roma é gigante, complexa, uma teia que conecta tudo, atravessando continentes e milhares de anos.
O que nos deixa com uma pergunta final para pensar, né? Uma civilização que se divide, que sobrevive por 1000 anos a mais de um lado, que inspira tantos impérios a se dizerem seus herdeiros e que deixa uma marca tão profunda na nossa cultura, nas nossas leis, no jeito que a gente fala. Será que ela realmente caiu? Ou será que ela nunca foi embora, só se transformou? Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva e continue explorando com o que é, com IA.